Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 4 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A palavra de hoje nos mostra como esse banquete foi diferente do banquete de Herodes. O banquete de Herodes é o texto que vem antes dessa narração da multiplicação dos pães. E as duas narrações estão interligadas. Jesus foi para um lugar deserto e afastado quando soube do que aconteceu com o profeta João Batista. Essa notícia, trazida pelos discípulos de João, que sepultaram o seu corpo, mexeu profundamente com Jesus. Claro, porque além de seu primo, João o tinha batizado naquele movimento de renovação às margens do Rio Jordão. E quando ele tinha sido preso, conta o mesmo Evangelho de São Mateus, Jesus tinha voltado para a Galileia, transferindo-se para Cafarnaum e começado a pregar abertamente. E agora que soube de sua morte na corte de Herodes, em circunstâncias tão violentas, Jesus ficou muito abalado e afastou-se para um lugar deserto. A notícia do que tinha acontecido na corte do rei, em Tiberíades, circulou rapidamente no meio da população da Galileia. Naquele banquete de aniversário, Herodes, dobrando-se ao capricho da esposa cunhada, depois de um número de dança da sobrinha, mandou decepar a cabeça de João Batista no cárcere. Na presença dos convidados, foi apresentada a cabeça do profeta numa bandeja. Um banquete de violência, onde o prato principal foi a morte do profeta de Deus, que tanta esperança tinha despertado no coração daquele povo. Um banquete de morte. Não foi só Jesus que ficou triste. O povo também ficou chocado com o acontecido e viu como Jesus tinha reagido, retirando-se para o deserto com os discípulos. Por isso, de todo canto apareceu gente que foi ao encontro de Jesus ou se antecipou à sua chegada. Ao desembarcar, Jesus já encontrou aquele povão todo reunido e encheu-se de compaixão por eles. Curou os que estavam doentes
e foi ficando com eles. Como já ia tarde, os discípulos chamaram a sua atenção para que terminasse aquela reunião, para o povo voltar e encontrar o que comer pelas aldeias. Uma preocupação justa, mas Jesus recomendou que eles mesmos dessem um jeito. Mas como dar um jeito, se eles só tinham 5 pães e 2 peixes? Seria o suficiente? Realmente, daquela vez, o povo não estava só atrás de benefícios para si, mas estava chocado com os acontecimentos, vivendo quase que um luto coletivo, solidários com Jesus, mas, ao mesmo tempo, sentindo-se consolado por ele. Mandá-los embora com fome seria o contrário de tudo que Jesus estava anunciando, com a proclamação da chegada do reino de Deus. Assim, Jesus prepara o povo para uma grande refeição, um grande banquete, mandando o povo se sentar. O profeta Isaías já tinha falado dessa fartura que Deus iria providenciar. Vocês que não têm dinheiro, venham e comam. Um banquete de vida. Deus alimentando o seu povo, como no tempo do maná, também no deserto. Jesus pegou aquele pouco alimento e deu graças a Deus. E começou a dividir os pães e depois os peixes e entregá-los aos discípulos que iam entregando ao povo. Um milagre da providência divina, a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo comeu e ficou satisfeito. Mandou ainda recolher as sobras em cestos. E o povo voltou para casa consolado pela atitude acolhedora e amorosa de Jesus, confortado por suas palavras e alimentado pelo pão abençoado, partido e distribuído por ele. Um banquete bem diferente do de Herodes. Lá, a corte celebrou a morte, sufocando a palavra de esperança que o profeta anunciava, pela qual convocava todos à conversão. No deserto, o povo celebrou a vida, no acolhimento de Jesus, em sua palavra de esperança e no pão repartido com todos. Resumindo, os encontros de multiplicação dos pães nos evangelhos nos prepararam para a Eucaristia, a Santa Missa. Na Santa Missa celebramos o banquete da vida. O próprio Jesus acolhe com carinho o seu povo, conforta-o em suas necessidades e fala-lhes ao coração e o alimenta com o sacramento do seu próprio corpo e sangue. Continuamos a partir o pão, fazendo memória de sua vida entregue por nós, o pão descido do céu para a vida do mundo.